Graça e paz, queridos irmãos, queridos, que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu estou passando onde quero trazer aqui uma palavra ao seu coração, mas antes de eu entrar na palavra, como você pode ver, eu tenho aqui uma quantidade de madeirinha em minhas mãos, aonde isso aqui se trata de um propósito de Deus para resgatar toda a sua casa, toda a sua família, no nome de Jesus. Você que diz, pastor, meu marido, eu não consigo ter diálogo com ele, a esposa é difícil de lidar com ela, o filho talvez está nas drogas, ou é o próprio marido que bebe, não sei. Você que precisa resgatar a sua casa, eu quero que você fique neste vídeo. E no final da mensagem, eu vou ir na palavra a qual fala sobre esse propósito, para que eu possa te explicar como fazer para que Deus possa resgatar toda a sua família. Se você diz, pastor, não aguento mais, eu preciso de uma luz, eu preciso de uma mudança. Pastor, eu preciso de mudança na minha casa, preciso de socorro. Fique nesse vídeo, no final da mensagem, dentro da palavra de Deus, à luz das escrituras, eu vou te mostrar como, no nome de Jesus. Então fique no vídeo que no final eu vou te mostrar como, tá bom? Mas enfim, falando aqui da mensagem que eu trouxe ao seu coração, 2 Coríntios capítulo 11, versículo de número 1 diz assim: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois. Só isso aqui já seria o suficiente para entendermos qual o recado de Deus aqui ele está nos passando. O apóstolo dos gentios ouve o Espírito Santo, através dele, porque as escrituras diz que não há uma letra nas escrituras que não seja inspirada pelo Espírito Santo. Então isso aqui foi o Espírito Santo usando o apóstolo dos gentios. E ele aqui, ao pregar para a igreja de Coríntios, a igreja em parte rejeitava aquilo que ele da parte de Deus pregava, repito, inspirado pelo Espírito Santo. E ele usou essa colocação: quisera eu que me suportasse um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois. Veja que aqueles que em parte estão ignorando, rejeitando ou recusando a palavra, ele usa essa expressão para com a igreja de Corinto: suportai-me, pois. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, é melhor você suportar o que da parte de Deus eu prego, de que vocês recusar o que estou pregando da parte de Deus, e vocês têm que suportar coisas muito piores depois, lá no fim. Quando eu falo do fim, você que me ouve sabe do que eu estou falando, inclusive você que não suporta a mensagem que prego, porque fala a verdade, alguns, Se eu fosse você, ficava nessa mensagem, me suportaria também. Porque se você suportar o que prego da parte de Deus, vai fazer toda a diferença na sua vida. Mas se você passar esse vídeo e não aceitar a palavra como aqui alguns de Corinto não aceitavam, você pode suportar coisas muito piores depois também. Então não deixe de ouvir essa mensagem. No versículo de número 2 diz assim: porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como um virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Veja que a dureza da parte aqui do apóstolo dos gentios para com a igreja de Coríntios, ele diz que isso aqui é o zelo de Deus para com essa igreja. Isso aqui é Deus usando ele, mesmo na dureza das suas palavras, para zelar pela igreja. Isso aqui é o zelo de Deus, ele está dizendo, no 2. Porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que eu vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo. Ou seja, a dureza da parte do apóstolo dos gentios, ele na verdade está sendo usado pelo Espírito Santo, preparando a igreja para que o mesmo apóstolo dos gentios, adiante do Todo-Poderoso, os apresentasse a essa igreja, uma igreja pura, sem mácula, uma igreja santa, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Porque a igreja, quando ela apresentar-se diante do rei, no grande dia, ela não pode ter ruga, ela não pode ter ferida,
ela não pode ter sujeira alguma, ela não pode ter vínculo com nenhum outro. O único vínculo que a igreja de Jesus tem que ter com o próprio Jesus e com mais ninguém. Ela tem que ser apresentada, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Eu estou dizendo a você que me ouve, especialmente você que prega, que quando nos formos apresentar diante do Todo-Poderoso, não pode ter nenhum tipo de sujeira no coração. O coração tem que estar limpo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. A igreja ela não pode ter nenhum tipo de sujeira. Ela tem que ser alva como a neve, branca como a lã. É assim que a Escritura exige que nos apresentamos adiante do Todo-Poderoso. Por isso que ele disse: a dureza da minha parte é o zelo de Deus para com vocês. Porque em parte, alguns estavam recusando o que ele pregava. Ele falou: é melhor vocês me suportarem aceitando a palavra, de que vocês recusar a palavra que vos anunciam, e vocês ter que suportar coisas piores depois. Porque infelizmente é o que vai acontecer com muita gente. Ele diz assim no versículo 3: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, ao o apóstolo dos gentios, exortando a igreja de Corinto, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Veja que colocação precisa, né? Da parte do apóstolo do gentil para com a igreja de Corinto daqueles dias. Assim como a serpente enganou a Eva, eu também imagino que vai fazer o mesmo com vocês. Ele exortando a igreja, o alertando, né? E ele deixou bem claro: com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se aparte da simplicidade. A pessoa que a serpente engana, ela deixa, espiritualmente falando, de ser pura. Ela deixa de lado a simplicidade, passa a ser arrogante, passa a ser vaidosa, viver o lado do mau temperamento, viver o lado egoísta, o lado da rebeldia, o lado da desobediência, o lado da ingratidão. Infelizmente há muitas pessoas vivendo assim, o que significa que a serpente está enganando a esses mesmos, como aqui estava acontecendo. E no final do versículo 3 ele disse, né? A pureza devida a Cristo, ou seja, ao se apresentar diante de Cristo, tem que ser puro de coração. Tem que ter o coração lavado, santificado em Cristo, purificado em Cristo. Toda a igreja de Cristo, ela tem que ser lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Essa é a recomendação da palavra de Deus, né? Como a Bíblia ensina aqui, ser simples, humilde, não ter o nariz torcido. Porque tem muitas pessoas que têm o nariz torcido, alguns irmãos. Já se falando de algumas irmãzinhas, tem umas que andam na ponta do salto. Tem algumas aí que, se pudesse, nem pisava no chão, flutuaria, como se estivesse pisando em ovos. Tem pessoas que eu ouço alguns dizer assim: não, com fulano você tem que tomar cuidado. Com fulano você tem que pisar em ovos, porque fulano é difícil. Fulano é uma pessoa dura de lidar com ele ou com ela. Com fulano não pode nem passar perto, porque fulano é um fogo. Pode ser fogo mesmo, mas não é de Deus não, viu, irmão? Porque o homem de Deus, a mulher de Deus tem que ser simples, tem que ser humilde, não deixar ser enganado pela serpente, como a igreja de Corinto estava sendo. Tem alguns aí que dizem que é cheio de fogo, mas é um fogo estranho, porque é um fogo arrogante, é um fogo vaidoso, é um fogo em forma de mentira, de ilusão, é um fogo em forma de vaidade, em forma de ódio. Fogo estranho esse, não acha? Enfim, no versículo 4, se na verdade vindo alguém pregar outro Jesus que não temos pregado, se vindo alguém pregar outro Jesus que não temos pregado, está se falando da arrogância, está se falando pregar um Jesus que passa a mão na cabeça, um Jesus que fala com as pessoas que eu vi, um Jesus que alisa, um Jesus que aceita a vaidade, um Jesus que aceita tudo, que o que estão pregando hoje em dia a maioria é um evangelho liberal que se aceita tudo, mas olha o que a Bíblia fala sobre o Jesus que pregam, que aparentemente aceita tudo. Olha o que diz no versículo 4 do capítulo 11 de 2 Coríntios. Se na verdade vindo alguém pregar outro Jesus que não temos pregado,
ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente vocês toleram. Veja que ele repreendeu a igreja aqui. Ele chamou a atenção da igreja porque ele falou: se prega um Jesus que alisa, que passa a mão na cabeça, que agrada, que fala o que vocês querem ouvir, que coloca bala na boca de vocês, que faz tudo o que vocês querem, espírito que não procede do que nós vos anunciamos, como disse aqui no versículo de número 4, do capítulo 11 de 2 Coríntios. Ele falou: aceitais espírito diferente que não tendes recebido, o evangelho diferente que não tendes abraçado, ou seja, o evangelho que não traz o perdão, o evangelho que não traz a renúncia, o evangelho que não traz a conversão, o evangelho que não traz o arrependimento, a santidade, a conversão, o amor ao próximo. Ele disse: esse tipo de evangelho, esse Jesus falso que muitos estão anunciando, esse de boa mente vocês estão aceitando, aquele que não perdoa, aquele que não ama, aquele que odeia, aquele que condena, esse vocês aceitam. Exortando a igreja aqui. E no 5 ele disse: porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos, porque o que se pregava naqueles dias não se passava de heresia, de hipocrisia. Por isso ele exortava, porque se pregava exatamente o que muitos hoje em dia pregam, o que as pessoas querem, o evangelho liberal que aceita tudo. Mas eu vou lhe dizer, o meu Jesus, o que eu prego é diferente do que muitos anunciam, porque o meu Jesus não é liberal como muitos pensam, pelo contrário, é muito diferente, como a Bíblia que ensina. Embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo, por todos os modos, vos temos feito conhecer isto. Ou seja, nós estamos anunciando a vocês a palavra da verdade. Agora, falando para a igreja de Coríntios, agora vocês escolhem a quem vocês vão obedecer, em quem vocês vão crer, se no Cristo que anunciamos, ou se no que os outros anunciam, o Jesus liberal, que aceita tudo, e vocês estão suportando, aceitando, por ser moleza, por ser o que vocês querem, ou se o que anunciamos, o qual está sendo duro para com vocês, por bem de vocês próprios. Melhor vocês me suportar, a palavra que prega ele dizendo, e vocês serem salvos, de que vocês aceitar um outro Jesus liberal, e no fim vocês perderem a salvação. Como se dissesse, ficar ao critério de vocês, a quem vocês querem ouvir. Se o Jesus que vos anunciam, ou se que outros estão anunciando. Que você possa fazer uma reflexão e se perguntar qual Jesus. Claro, isso eu não digo nem para todos, mas qual Jesus muitos estão seguindo. Se o Jesus que é rígido, ou se o Jesus liberal, como ele disse aqui, o Jesus liberal que aceita tudo. Esse não é o Jesus das Escrituras. O Jesus das Escrituras é rígido, não é liberal como muitos pensam. Tá bom? Vou ficando por aqui, mas antes de eu finalizar, quero falar do propósito, como falei. Aqui é em Ezequiel 37, a partir do versículo 16. Olha o que está escrito. Diz assim, 37 a partir do 16. Tu, pois, filho do homem, toma um pedaço de madeira, escreve nele para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois toma outro pedaço de madeira, escreve nele para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Ajunta-os um ao outro, faze deles um só pedaço, para que se torne apenas um na tua mão. Aqui deve ter em média, nesse que está na minha mão, um nome de 700 pessoas. Mas você que não me deu o nome ainda da sua família, para que eles possam se tornar um só nas mãos de Deus, independente. Pastor tem um parente que é homossexual, pastor tem um parente que está nas drogas, eu tenho um parente que bebe, eu tenho um parente que se desviou da igreja, eu tenho um parente que está na criminalidade, na marginalidade, não sei, como diz no versículo 17 de 37 de Ezequiel, ajunta-os um ao outro, faze deles um só pedaço, para que se torne apenas um na tua mão. Você vai escrever o seu nome,
nessa madeira aqui me mandar, e o nome da sua família eu vou juntar em um só pedaço como está aqui. Para que se torne apenas um na tua mão, vai passar pelas minhas mãos, a sua família, e das minhas mãos eu vou transferir para as mãos de Deus, como vai dizer aqui, ó. Quando se falar os filhos do teu povo dizendo, não nos revelará o que significa estas coisas? No 19, tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que tomarei o pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim. Sabe a pessoa que está no mundo, que está nas drogas, na bebida, na criminalidade, nas maus companhias, está desviado? Na verdade, essa pessoa está representando um pedaço do mundo lá fora. E quando eu colocar o nome da tua família em cada uma dessas madeirinhas aqui, Deus vai pegar esse pedaço, vai juntar o teu pedaço, vai tornar um só. E aí, depois que tiver um só aqui, eu vou transferir para as mãos de Deus, colocando dentro da arca no altar, no nome de Jesus. Eis que tomarei o pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e o ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Eu vou escrever o seu nome, da sua família, em cada uma dessas madeirinhas, vou juntar, tornar um só pedaço, vai tornar um só pedaço na minha mão, como diz no versículo 17, e ao tornar um só pedaço na minha mão, no versículo 19, a Bíblia diz, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Ou seja, você e a sua casa tornarão um só nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Se você deseja resgatar a sua casa, se você deseja resgatar a sua família, seja ele quem for, você vai me mandar o nome aqui. Você que ainda não me mandou. E eu vou colocar todos aqui, ó, nesse propósito. E acredite, você e sua casa se tornarão um só nas mãos do Todo-Poderoso. Tá bom, queridos? Vou ficando por aqui, mas aguardo o seu nome de toda a sua casa. E assim você e sua família se tornaram um só nas mãos de Deus, no nome de Jesus. Tá certo? Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.